Na vastidão dos desertos antigos, onde o sol abrasador testemunhava a jornada de muitos, um elemento simples e aparentemente comum carregava um significado espiritual profundo: o sal. Em nosso episódio de hoje, mergulharemos em uma narrativa que revela os mistérios ocultos deste mineral na Bíblia, questionando: o sal é uma arma espiritual? Imagine um viajante solitário, enfrentando a árida imensidão de um deserto sem fim, com o vento soprando histórias antigas de fé e superação. Ele carrega consigo um pequeno saco de sal, algo mais valioso do que ouro para muitos naquela época. Em meio às suas dificuldades, ele se recorda das palavras sagradas que lhe conferem coragem e determinação. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus capítulo 5, versículo 13. Este versículo ecoa em sua mente como um lembrete de seu propósito e do poder que ele carrega, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Enquanto enfrenta dilemas e ameaças, nosso protagonista descobre que o sal, longe de ser apenas um tempero, é uma poderosa metáfora de preservação, purificação e esperança. Em momentos de tensão, quando a fé parece desvanecer-se como miragens ao sol, ele percebe que o verdadeiro poder do sal está em sua capacidade de trazer à tona o melhor nas pessoas, preservando valores essenciais e purificando almas cansadas. Prepare-se para uma história de desafios e revelações, onde o sal se transforma em um símbolo de resistência e fé inabalável. Assim como o viajante que descobre seu poder interior, somos convidados a explorar o papel do sal em nossa jornada espiritual e a buscar a verdade oculta que ele guarda. Ruth passava seus dias na simplicidade da aldeia, onde o tempo parecia escorregar entre os dedos como a areia no deserto. No entanto, naquela manhã, o sal à sua frente reluzia sob a luz filtrada pelas janelas, mais intenso que o próprio sol nascente. Era como se cada grão sussurrasse segredos de eras passadas, clamando por atenção. Determinada a desvendar o mistério que se escondia por trás daquele elemento tão comum e ao mesmo tempo tão enigmático, Ruth lembrou-se das palavras de seu avô. Ele sempre foi um homem de profunda fé, e mesmo nas adversidades, repetia: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Esse espírito agora residia nela, alimentando sua coragem e determinação. Ruth decidiu ir até a sinagoga, lugar onde as sombras dançavam entre as colunas de pedra, contando histórias antigas. A biblioteca, um santuário de sabedoria ancestral, guardava o manuscrito que seu avô mencionara. Ao entrar, foi recebida pelo cheiro acolhedor de pergaminho envelhecido e pelo silêncio solene que impunha respeito. Enquanto procurava nas prateleiras abarrotadas, sua mente vagava, recordando passagens que falavam de transformação. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Esta era a essência do povo de Betânia, a fé que florescia mesmo nas adversidades. Finalmente seus dedos encontraram o manuscrito, suas páginas mal estavam seguras em seu estado precário. Ao abri-lo, símbolos e palavras dançavam diante de seus olhos, revelando histórias de batalhas espirituais, onde o sal desempenhava um papel crucial. Ruth sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se a própria terra sussurrasse segredos esquecidos. Uma voz interior, sutil e insistente, dizia-lhe que havia mais a descobrir. O destino de Betânia, talvez até mesmo do mundo, poderia estar ligado àquele modesto cristal branco. Enquanto ela mergulhava mais fundo nos escritos, uma sombra passou pela janela, fazendo-a levantar os olhos. Algo ou alguém estava observando. Ruth respirou fundo, como se quisesse absorver cada partícula do ar carregado de mistério que envolvia a sala, as paredes da sinagoga, testemunhas silenciosas de incontáveis gerações de busca espiritual, pareciam sussurrar segredos esquecidos. A leitura do manuscrito reverberava em sua mente, suas palavras antigas ressoando com uma nova e inquietante relevância.
O sal, tão comum em sua vida diária, agora parecia revestido de um significado insondável, um mistério esperando para ser desvendado. Enquanto folheava as páginas, seus dedos tremendo levemente, uma metáfora se formou em sua mente. O sal era como a fé, pequeno e aparentemente insignificante, mas capaz de transformar o insosso em algo pleno de sabor e significado. Lembrou-se das palavras de Jó, que em meio à dor encontrou um estranho consolo. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ruth sentia que, como Jó, estava apenas no início de uma jornada que poderia desviar sua vida de um caminho comum para um destino extraordinário. A imagem do profeta purificando as águas com sal persistia em sua mente, uma representação vívida da luta entre a dor e a cura, entre a esterilidade e a fertilidade. Era como se cada grão de sal contivesse as orações e esperanças de todos aqueles que, ao longo dos tempos, tinham buscado um milagre em meio à desolação. Pensou em sua própria vida, nas batalhas travadas em silêncio, e se perguntou se o sal pudesse, de alguma forma, purificar suas próprias águas turvas, trazendo-lhe clareza e renovação. A visão de Ruth lentamente se focou na janela da sala, onde a luz do sol começava a se desvanecer no horizonte, tingindo o céu com cores de fogo e ouro. Sentiu-se pequena diante da vastidão do universo, mas também parte de algo maior, como um grão de sal que, ao se dissolver, enriquece toda a criação. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E assim, enquanto a noite lentamente tomava seu lugar, Ruth guardou o manuscrito com cuidado, suas perguntas ainda ecoando em sua mente. Havia mais a descobrir, mais a entender. O sal, afinal, não era apenas um símbolo de preservação, mas de potencial transformação. E ela, como o sal, estava prestes a descobrir seu verdadeiro propósito. Com o nascer das estrelas, um novo sentimento de determinação floresceu dentro dela. Ela sabia que esta era apenas a primeira etapa de sua busca e que o caminho adiante seria tão desafiador quanto revelador. No entanto, estava pronta para enfrentar o desconhecido, pois agora carregava consigo a promessa de que o sal, tal como sua fé, poderia muito bem ser a chave para desbloquear os mistérios mais profundos de sua existência. Com o céu tingido por tons de dourado e carmim, a tarde avançava trazendo consigo uma brisa suave, que fazia as folhas da figueira sussurrarem como velhos confidentes. Sob a copa frondosa, Esther olhou nos olhos de Ruth, percebendo a batalha interna que sua amiga travava. A sabedoria que Esther carregava era como uma âncora em meio a um mar agitado de dúvidas, refletindo a confiança silenciosa de quem já caminhara por vales de sombra e luz. Ruth, começou Esther, sua voz tão calma quanto a corrente de um rio. Lembra-te do que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É nos momentos de dúvida que nossa fé deve ser firme como uma rocha, pois o Senhor conhece o caminho que não podemos ver. Ruth assentiu, sentindo a verdade nas palavras de Esther se aninharem em seu peito como uma chama branda. A lembrança de sua própria jornada espiritual ressoava com o calor daquela esperança renovada, embora o medo ainda dançasse como sombras à beira de sua determinação. Inspirada pelos exemplos de fé inquebrantável que Esther lhe contava, como os de Daniel na cova dos leões e de Jó em meio à tempestade, Ruth decidiu que sua busca pela verdade não se encerraria na dúvida. Enquanto o sol finalmente cedia seu reinado ao manto estrelado da noite, Ruth percebeu que o sal, aquele ingrediente tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, simbolizava a essência de sua jornada, como na história de Eliseu, que curou as águas amargas com uma pitada de sal, conforme narrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 21. Talvez Ruth precisasse desse elemento para transformar a amargura de suas incertezas em águas de fé e clareza. Com um suspiro profundo, Ruth anunciou sua decisão.
Mas uma pergunta persistente ainda a acompanhava silenciosamente, como um eco que se recusa a morrer. Será que verei o que realmente busco, ou são apenas sombras projetadas por meus próprios medos? Essa dúvida, um espectro silencioso, manteve-se à margem de sua fé renovada, prometendo reaparecer na hora mais inesperada. Esther, percebendo a hesitação que ainda habitava o coração de Ruth, entrelaçou suas mãos num gesto de apoio silencioso. A fé, minha querida, é como essa figueira sob a qual nos sentamos. Ela cresce com raízes firmes, mesmo quando o solo parece seco e endurecido. Confia no processo e lembra-te que a jornada nunca é em vão. A noite caiu suavemente sobre o jardim, enquanto as duas mulheres permaneciam sentadas, envoltas em suas reflexões e em uma paz silenciosa que apenas a companhia sincera pode proporcionar. O caminho de Ruth ainda estava longe de ser claro, e as estrelas no céu pareciam desenhar mapas de possibilidades a serem desvendadas. Mas algo inesperado estava prestes a acontecer, algo que nem mesmo a sabedoria de Esther poderia prever. A noite em Betânia parecia querer contar seus próprios segredos, sussurrados entre o rugir dos trovões e o murmúrio dos ventos que dançavam ao redor da casa de Ruth. A tempestade era mais do que um espetáculo natural. Era um reflexo da tormenta interna que ela enfrentava. Enquanto o sal se dissolvia lentamente em suas mãos, cada grão parecia carregar o peso de suas dúvidas e esperanças, como se o próprio tempo tivesse se curvado para assistir àquela cena de batalha íntima. Enquanto Ruth derramava o sal em pequenos montes ao redor de cada canto da casa, seu coração reverberava com uma antiga oração, uma súplica que buscava atravessar os véus da incerteza. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías capítulo 43, versículo 2, pensava ela, na tentativa de lembrar-se das promessas de proteção divina que tantas vezes escutara. Mas a dúvida, sempre sorrateira, sussurrava ao seu ouvido com a voz fria de quem conhece os recessos da mente humana. Assim como o sal se esvai, talvez também sua fé não passe de um punhado de areia fugindo entre os dedos, parecia insinuar. Ruth deteve-se, os olhos refletindo a tempestade do lado de fora, enquanto uma parte dela, ainda crente no invisível, rebatia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O ritual que realizava não era apenas uma busca por proteção, mas por uma reafirmação de crença. O sal, convertido em símbolo, representava a aliança divina, a promessa de que mesmo nas noites mais escuras e sob as nuvens mais carregadas, a luz ainda podia ser encontrada. Contudo, no fundo de seu coração, a batalha continuava. Ruth se perguntava se estava traindo suas crenças, se estava, de alguma forma, tangendo as bordas do que era permitido e do que era meramente superstição. E então, como se o céu compartilhasse de suas angústias, um relâmpago iluminou o horizonte, revelando por um breve instante a beleza e a fúria do mundo ao redor. Nesse lampejo fugaz, Ruth sentiu uma pontada de compreensão, uma sensação de que talvez a resposta estivesse na própria jornada, na luta constante entre o que se vê e o que se sente. Mas antes que pudesse aprofundar-se mais em seus pensamentos, um som inesperado ressoou na porta. A brisa suave daquela manhã parecia acariciar as paredes de madeira da casa de Ruth, como se o próprio universo estivesse sussurrando segredos antigos ao seu ouvido. No entanto, o coração de Ruth batia ansioso, um tambor silencioso que ecoava as dúvidas persistentes. Teria realmente o sal invocado a proteção celestial, ou tudo não passava de um acaso benevolente? Com passos determinados, ela atravessou o vilarejo, onde as ruas de terra ainda carregavam vestígios da tempestade recente. Lá, cada casa parecia um guardião das histórias de seus habitantes, e cada rosto refletia a esperança renovada pelo novo dia. Ruth se sentiu uma delas, parte de um todo mais vasto e misterioso, onde o visível e o invisível se entrelaçavam. Ao chegar à casa do sábio Eli, encontrou-o sentado em sua varanda, envolto em uma tranquilidade quase palpável.
Seus olhos, apesar da idade, brilhavam com a sabedoria de alguém que já navegara por mares de dúvidas e encontrara portos seguros em meio às tormentas. Ruth, ele saudou, sua voz tão suave quanto a penugem de um pássaro. O que traz você aqui com um coração tão pesado? Ruth hesitou, mas a presença de Eli era como um farol na neblina de suas incertezas. Eli, preciso entender. O sal, esta arma espiritual, existe verdade nesta crença? Ou estou depositando minha fé em meras superstições? Sua voz era um fio de esperança, frágil e hesitante. Eli ponderou, seus pensamentos parecendo mergulhar nas profundezas do tempo. O sal, ele começou, é mais do que um simples tempero. É um símbolo de aliança e purificação. Ele fez uma pausa, deixando que as palavras repousassem entre eles, antes de acrescentar, assim como está escrito: vocês são o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13. É uma lembrança de nosso propósito e de como devemos preservar o que é bom neste mundo. Ruth ponderou sobre isso, reconhecendo a profundidade da metáfora, mas ainda algo dentro dela questionava. E sobre a dor? Ela perguntou. Sua voz, um reflexo de todas as suas inquietações. Qual o papel da dor em tudo isso? Minha querida, ele respondeu, sua voz carregada de compaixão. A dor é parte de nosso caminho. Assim como Jó, que disse, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21, precisamos encontrar a fé não apenas nas alegrias, mas também nas dificuldades. A conversa com Eli parecia lançar nova luz sobre os manuscritos empoeirados e as palavras sagradas que Ruth tanto estudara. Mas enquanto ela refletia sobre tudo isso, uma nova dúvida surgiu, uma sombra no horizonte de sua compreensão. O que mais poderia estar escondido sob a superfície dessas palavras milenares? Com um coração dividido entre a revelação e a dúvida, Ruth sabia que sua jornada estava longe de terminar. E enquanto o sol subia alto no céu, lançando sombras longas e misteriosas sobre o vilarejo, uma voz interior sussurrava que a resposta que ela buscava estava apenas começando a se revelar. Ruth, ainda sob a influência serena das palavras de Eli, retornou pelo caminho antigo que serpenteava entre olivais e campos dourados pela colheita. O eco da sabedoria do velho sábio se misturava ao sussurro do vento que acariciava as folhas, como se a própria natureza estivesse conspirem para aprofundar suas reflexões. Enquanto caminhava, seus pensamentos voltaram às noites de inquietação, quando o peso das dúvidas parecia uma sombra que nem mesmo a luz da fé podia dissipar. Recordou-se das palavras de Jó em meio à sua aflição. Jó capítulo 1, versículo 21, onde a aceitação da dor e a entrega à fé se entrelaçavam em um lamentar sussurrado ao vento. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A paisagem ao seu redor parecia refletir sua própria transformação interna. As folhas das oliveiras, que antes pareciam meros espectadores de sua jornada, agora brilhavam com um verde profundo, como se lhes houvesse sido insuflada nova vida. Ruth percebeu que sua fé, antes uma chama vacilante, agora ardia com a força de uma fogueira alimentada pelo entendimento e pela aceitação. Ao cruzar um pequeno riacho que cortava o caminho, parou por um momento. As águas cintilavam sob a luz do crepúsculo, cada onda uma promessa de renovação e cada gota um lembrete do batismo espiritual que experimentava. Sentiu-se como um vaso de argila em processo de ser moldado, os dedos invisíveis do Criador trabalhando gentilmente para formar algo novo, algo inteiro. O aroma familiar do sal marinho que ela carregava consigo parecia ter ganhado uma dimensão mística. Não era mais apenas um tempero, mas um emblema de sua nova compreensão. Assim como o sal purifica e preserva, Ruth sentia sua alma sendo purificada e preservada pela verdade que finalmente abraçava com fé e coragem. Ainda havia dúvidas a serem resolvidas e caminhos a serem trilhados. Sabia que o enfrentamento da incerteza fazia parte da sua jornada espiritual. Ao chegar à encruzilhada, onde o caminho se dividia em dois, parou, hesitando por um breve momento. Sentiu a brisa suave como um sussurro divino, instigando-a a seguir em frente.
Ruth olhou para os céus, onde as primeiras estrelas começavam a piscar, como testemunhas silenciosas de sua jornada e de sua transformação contínua. No horizonte, a escuridão avançava devagar, mas Ruth, agora mais forte e resoluta, sabia que a noite trazia consigo a promessa de um novo amanhecer. Em seu coração, carregava a certeza de que, com fé e perseverança, encontraria o caminho certo a seguir. E nessa encruzilhada, enquanto a luz do dia se rendia ao manto noturno, ela se preparava para dar o próximo passo em sua busca incessante por verdade e significado. Era uma vez, em uma pequena vila, um homem chamado Caleb, conhecido por sua profunda sabedoria e respeito pela palavra de Deus. Caleb passava seus dias estudando as Escrituras e ensinando os seus vizinhos. Ele sabia que o sal era mencionado várias vezes na Bíblia, não apenas como um tempero, mas como um poderoso símbolo espiritual. Caleb estava determinado a encontrar a verdade oculta sobre o sal e compartilhar esse conhecimento com sua comunidade. Na Bíblia, o sal é apresentado como um elemento purificador e preservador. Em Levítico capítulo 2, versículo 13, lemos: "E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a ela o sal do pacto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal." Caleb entendeu que o sal era um símbolo da aliança duradoura e inquebrantável entre Deus e o seu povo. Entretanto, Caleb enfrentava desafios. Alguns na vila eram céticos e questionavam a relevância de suas lições. Em suas dúvidas, eles se afastavam, deixando Caleb preocupado se conseguiria alcançar seus corações. Mas Caleb foi inspirado pela história de Eliseu, que usou sal para purificar as águas amargas de uma cidade, conforme narrado em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Assim Caleb orou fervorosamente, pedindo a Deus sabedoria e inspiração. Em uma noite de oração, Caleb teve uma visão. Ele viu sua vila cercada por uma luz brilhante e ouviu uma voz que dizia: "Seja como o sal da terra, que traz sabor e vida." Ele acordou com uma renovada sensação de propósito. Caleb percebeu que o sal representava não apenas a preservação, mas também a esperança e a renovação através da fé. Ele entendeu que, assim como o sal preserva o alimento, a fé preserva a alma. Animado, Caleb compartilhou sua visão com a vila e encorajou-os a serem o sal da terra, como Jesus ensina em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz: "Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens." Caleb explicou que cada um deles tinha o poder de espalhar bondade, amor e esperança, preservando a verdade de Deus em suas vidas diárias. Com o tempo, os corações da vila começaram a se transformar. As pessoas se tornaram mais unidas, ajudando umas às outras e fortalecendo sua fé. Os céticos começaram a ver as mudanças e aos poucos se juntaram à comunidade, repletos de uma nova esperança. E assim, a pequena vila se tornou um farol de fé e amor, uma verdadeira comunidade de alianças inquebrantáveis, inspirada pelo verdadeiro significado do sal. A história de Caleb e sua vila se espalhou além das fronteiras, tocando corações e almas, mostrando a todos que, através da fé e do amor, podemos superar qualquer desafio. Se você chegou até aqui de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. E se você deseja se aprofundar ainda mais na palavra e encontrar mais histórias inspiradoras, recomendo o aplicativo do Pregador 10.000 Sermões Prontos. O link está na descrição do vídeo. É uma ferramenta incrível para enriquecer sua jornada espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.